Oi, pessoal. Vamos conversar aqui sobre o plano inclinado, sobre as forças que existem num corpo que está no plano inclinado, qual é o comportamento dessas forças, certo? E como que faz a decomposição. Bom, primeiro, o que a gente precisa observar é sempre fazer o diagrama de forças. Eu tô colocando uma condição aqui. Primeiro, a força resultante é igual a zero. Então, eu tenho duas condições. As duas de repouso ou MRU cabem nas decomposições que eu vou fazer aqui, tá? No diagrama de forças que eu vou fazer aqui. Vamos falar que esse corpo, nessa situação aqui, a velocidade dele é igual a zero. Ou seja, o corpo está parado. Isso já é muito importante. Se o corpo está parado, a tendência dele é escorregar. Se ele está parado, é sinal que tem uma força contrária ao movimento. Então, já fica a primeira dica aí, né? Que existe uma força contrária ao movimento. Bom, primeira força que existe, que a gente vai apontar, é a força peso. Se esse corpo ele tem uma massa, esse corpo ele tem um peso, tá? Esse corpo está apoiado. Então, perpendicularmente a essa superfície, eu tenho uma força chamada normal, que é a força que está sustentando esse corpo para ele não afundar. Bom, se esse corpo está parado e ele tende a escorregar porque é um corpo que está num plano inclinado, é sinal que tem uma força contrária a ele. Que força é essa, pessoal? É a força de atrito, tá? Então, aqui para trás eu tenho a força de atrito. E o atrito aqui é o atrito estático. Por que é o atrito estático? Porque o corpo está parado, tá? Bom, o que nós conseguimos perceber? Que se eu quiser descobrir qualquer valor de qualquer um desses três aqui, eu não consigo. Por quê? Porque cada um, eu não tenho como fazer cálculo, cada um tá orientado para um lado. Então, o que nós vamos fazer? Eu percebo que a força de atrito e a normal estão perpendiculares entre si. Então, eu vou traçar um plano cartesiano aqui. Esse plano cartesiano, ele faz isso aqui, ó. Traçar aqui, tá? E eu vou decompor. Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y, e eu vou decompor a minha força-peso. Vou decompor em Y e vou decompor em X. Para quê? Para conseguir deixar na mesma direção, e aí eu consigo igualar essas forças. Então, olha só, aqui eu tenho o que a gente chama de PY. Por que PY? Porque está no eixo Y. Aqui, a gente tem o PX. Por que PX, professora? Porque está no eixo X. Ok. Então, eu posso fazer já algumas associações aqui de força, ó. Eu posso falar que PX, ele tem que ser igual à força de atrito estático. Por quê? Porque se esse corpo ele não desce essa rampa, esse corpo não sobe, ele está parado, então essas forças precisam ser iguais. Agora, PY tem que ser igual à força normal. Por que PY precisa ser igual à força normal? Porque se esse corpo não está flutuando e esse corpo não está afundando, é sinal que essas forças são iguais, ok? Aqui a gente tinha que chegar, tá? Agora, e se eu quiser calcular o PX e se eu quiser calcular o PY? Aí, pessoal, é que tá o pulo do gato, tá? Aqui está o meu ângulo θ. Tá joia? Como é que eu vou fazer para calcular o PX e o PY? Eu vou usar a decomposição de forças que a gente já conversou lá na aula sobre vetores. O meu ângulo θ, ele está aqui. Sempre, professora, sempre, tá? Agora, para quem não se contenta, a explicação é a seguinte. Esse vetor corta perpendicularmente aqui. Este vetor corta perpendicularmente aqui. Então, são triângulos semelhantes, tá? E aí, nós vamos calcular. Como que a gente vai calcular esse PX e como que a gente vai calcular o PY? Da maneira que a gente fazia para calcular os vetores em X e em Y, através da sombra deles, né? Aqui eu tenho a sombra em Y e aqui a sombra em X. Como que a gente vai fazer, então? Quem é o PX? O PX é parte do peso vezes quem? Olha só. Aqui e aqui está o ângulo. Na hora que eu abro, lembra do suco e sem suco? Eu não faço suco. É o cateto oposto que eu tô calculando. Então, é seno de θ. E quem é o PY? É o peso vezes, olha aqui, ó,
Se eu faço isso aqui, eu tô indo no cateto adjacente, no que toca o ângulo. Então, cosseno de θ. E aqui tá a sua decomposição. Então, você pode reescrever da seguinte maneira. Quem é o PX? Peso vezes seno de θ é igual à força de atrito estático, que é μe vezes A normal. Quem é o PY? PY é peso vezes cosseno de θ, que é igual à força normal. Certo, pessoal? Essa é a condição para que ele esteja parado ou em MRU, porque se ele está se movimentando com velocidade constante, o que vai acontecer? A força resultante também tem que ser zero. A força que faz ele descer tem que ser igual à força que está segurando ele, para ele poder manter uma velocidade constante, ok? Obrigada pela atenção, beijo, beijo.